Quantos acessaram a palavra Deus verdadeiro, homem mentiroso? Uau! Quarta-feira passada foi Deus não pode mentir, alguma coisa nesse sentido. É impossível que Deus minta. E o homem? É possível? Não, não é possível. É o que é a realidade. Não é possível, já é. E hoje, neste momento, nós vamos entrar com o tema por título A Fé em Cristo e Sua Vinda Gloriosa. Vivemos em uma etapa da história humana em que o descrédito pelas coisas espirituais é cada vez mais comum e mais corrente. E hoje é um dia, eu não vou falar qual é o dia, mas é um dia onde a carne está solta por aí. Nesse quadro caótico e ateísta, crer em Cristo, falar hoje para as pessoas, creia em Cristo, é diferente do que falar há 30 anos atrás. Falar em crer em Cristo hoje em dia já virou, parece que virou uma ilusão. O que é Cristo? Quem é Cristo? Cristo já não desperta nas pessoas o interesse, por causa exatamente também das religiões, de ouvir o que as pessoas têm que falar, os que os líderes têm que falar sobre Cristo. Crer na vinda de Cristo, então, nem se fala. Se a pessoa não crê em Cristo, ela também não crê na vinda de Cristo, ou no retorno de Cristo, porque ele já esteve aqui. Cristo já esteve aqui. Diga, Cristo já veio aqui. Jesus de Nazaré, Cristo, morreu, ressuscitou, voltou a viver através do Espírito Santo em cada um dos seus filhos. Em alguns ele funciona, em outros ainda está lá quietinho, porque não tem iluminação para usar esse Espírito que está dentro dele. Agora, quem ainda vive numa formação tradicionalmente cristã, a gente pode dizer que este estudo é para você, que ainda vive numa formação tradicionalmente cristã. Não importa, não estou falando de graça. Você é crente. Então pronto, essa mensagem é para você. Podemos afirmar para aqueles que não creem em Cristo, nem em Deus e nem em ninguém, que você seja um espectador, se você quiser, daquilo que nós estamos falando aqui. A vinda de Cristo, ela terá várias etapas. Algumas já ocorreram, como por exemplo a iluminação do teu entendimento. Isto já é uma manifestação de que Cristo chegou a você, através da palavra. Porém, se o Espírito Santo está em nós, como é que Cristo pode não estar? Se o Espírito Santo e Cristo são a mesma pessoa. Mas e Deus? Deus são 4 letrinhas, as quais você atribui ao Criador. Deus. Não importa o nome dele no Antigo Testamento, como é que era, se é o tetragrama sagrado, isso não importa. As pessoas ficam discutindo bobagens a respeito de qual é o verdadeiro nome, isso não interessa. O que interessa é que você o tem dentro de você. Se ele está em você, pronto, seja feliz. E muito mais do que feliz, entenda o que ele está fazendo aí. Veja o que o apóstolo Paulo afirma aos Tessalonicenses na sua segunda carta, capítulo 1, verso 3. Vamos ter uma sequência aqui. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Quem disse isso foi Paulo aos Tessalonicenses. Como é justo, porquanto vossa fé vai crescendo. É possível crescer na fé? Sim. Crescer na mesma fé.
Não é buscar uma outra fé para crescer mais. Não, a fé é a mesma. Você cresce dentro dela. E o amor de todos vós cresce de uns para com os outros. Crescer no amor é amadurecer. O amor é a virtude mais difícil de ser vivida quando não se sabe o que ele é. O amor não tem absolutamente nada a ver com carne. O amor é exclusivamente espiritual. Aí o verso 4 diz que, Paulo diz que a fé e o amor dos tessalonicenses estava crescendo tanto, a tal ponto, que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Falar isso, tem muita gente que não entende. Parece que nós estamos falando de um masoquismo. A pessoa cresce em fé e em amor e vem o quê? Perseguição, tribulação. Não parece um pouco... Não devia ser o contrário na cabeça de muita gente? Eu só estou crescendo na fé e no amor, eu tinha que ser... acontecer tudo de bom na minha vida. Não, você está na verdade. A verdade não é aceita nesse mundo. O que vem? Perseguição e tribulação. Só que isso não deve te trazer angústia. Verso 5. Porque isto é demonstração do justo juízo de Deus. E agora vem uma frase muito interessante. Por que vem perseguição e tribulação? Para que sejais tidos dignos, ou por dignos, do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Não tem como você estar no reino de Deus, está deixando a carne de lado, e a carne dizer, obrigado, gratidão por você me deixar nesse jeito. Não. Quem cresce no Espírito vai dominar a carne. Vai ter perseguição dentro de si mesmo e das suas próprias circunstâncias de vida. Mas não é uma perseguição e uma tribulação que deve te deixar triste. Isso é crescimento espiritual. Somos tidos por dignos do reino quando sofremos a perseguição e a tribulação. É por isso que Paulo afirmou, e ele não era masoquista. Quem que é masoquista? É aquela pessoa que gosta de sofrer? Não é isso. Ninguém aqui gosta de sofrer. Mas Paulo disse o quê? Aos Colossenses capítulo 1, verso 24. Olha o que Paulo disse. E era Paulo. No seu tempo, quem é que mais cresceu na graça do que Paulo? Ninguém. Agora me gozo no que padeço por vós. Espera lá. Se gozar no que padece, tem que se gozar quando tivesse uma festinha lá na congregação de Tessalônica. Paulo, vem aqui participar da festinha, vai ter foto, vai ter um banquetezinho como esse nosso aqui. Não, ele disse, agora me gozo no que padeço por vós. E cumpro em minha carne o que falta das aflições de Cristo por seu corpo, que é a igreja. Está em Colossenses 1, 24. Não é contradição, não. É crescimento espiritual. Quando a gente cresce espiritualmente, as perseguições viram nada. Está me perseguindo? Coisa boa. Está tendo tribulação? Eu estou aqui com uma leve. Que maravilha! Olha, dê glória a Deus pela leve, porque você vai crescer. Tapinha nas costas é coisa de política. Todo mundo se olha ali, se cumprimenta, e por dentro é um tamanduá. Doido para abraçar e enforcar. Veja outro texto semelhante. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Não precisa mexer, está lá. De boa vontade me gloriarei, ao contrário, em minhas debilidades. Paulo estava falando aí das enfermidades. Para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Por causa disso, me gozo nas debilidades, nas afrontas, se gozar na afronta, nas censuras. Ontem o YouTube manda uns recadinhos para a gente, quando alguém comenta sobre o vídeo que você fez, e lá estava,
Para de falar, você não está entendendo nada do que você está falando aí, seu velho, seu não sei o quê, seu sei lá o quê. Falam de tudo que você possa imaginar. Gente que diz que entende a graça, age desta forma. Com falta de respeito, ou seja, censura. Não fale mais nada, você não entende de teologia, de Bíblia, nem de nada. Aí você vai fazer o quê? Graças a Deus que a pessoa está indo contra mim, porque você está na verdade. Em necessidades, em perseguições, em angústias. De vez em quando dá uma angústia. Angústia. Sabe o que é uma angústia? Como é que eu expresso isso? É um negócio esquisito que dá aqui na boca do estômago, que você fica... isso aqui não precisava ter acontecido comigo, mas acontece, uma notícia, alguma coisa. Porque quando sou débil, então sou forte. Por quê? Porque é Deus que está atuando ali, não é você. E você tem que fazer o quê? Nada. Siga fazendo o que você tem que fazer. Voltando ao texto de Tessalonicenses. Porque é justo diante de Deus pagar com tribulação aos que vos atribulam. Estávamos falando agora há pouco sobre retribuição angelical aqui. Se alguém mexe com você, te persegue, de alguma forma, o que o teu anjo, o que você acha que vai acontecer com o teu anjo? Você fica quieto e não se defende, porque a vingança não é sua. Aí o teu anjo vai lá e vai cuidar daquilo para você. Melhor ele do que você. Se você for, você vai lá, todo irado, a cara vai ficar vermelha, vai subir tudo, olha, vai ficar todo arrepiado na hora de agir, vai agir na carne. E o anjo não vai agir na carne, o anjo vai agir do jeito que o pacto ensina. E a vós que sois atribulados, nós, é justo dar-vos repouso conosco. E agora vem algo aqui, que é já entrando realmente no tema. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos de seu poder. Aqui tem algo muito forte. O primeiro corte aqui, vamos lá. Quando se manifestar o Senhor Jesus. Manifestar é aparecer em público. Não tem como se manifestar simplesmente na internet, escondidinho num quarto, gravando um vídeo. Manifestação é aparição pública. Pessoal, então, Jesus vai voltar ou já voltou? Vai voltar. Publicamente também, além de ter vindo no Espírito Santo, que está dentro de cada um de nós, que ninguém vê, mas sabe que ele está aí, haverá a vinda gloriosa dele também, porque isso será manifesto. Todos o verão. O pessoalzinho do YouTube que fica dizendo que Jesus já voltou, claro que ele voltou. Voltou na sua cabeça, adoecida por pregadores doentes. Jesus não voltou da maneira que ele ainda voltará. Mesmo porque a ressurreição dos mortos ainda não aconteceu. Calma lá. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos de seu poder. Isso é manifestação. Vai vir uma caravana de gente que você não faz ideia. Vai vir uma galera. Verso 8. Em chama de fogo. Bom. Aqui pode ser real ou não, não importa. O fogo, ele vem, quando ele chega, ele queima ao mesmo tempo e purifica do outro lado. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Volta por aí. Para dar o quê? Retribuição aos que? Aos ateus. Aos que não conheceram a Deus, número 1. Nem dão ouvidos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e nem obedecem. Ou seja, nem obedecem significa... O que é? O que você está falando? Que Cristo está falando isso para mim? Eu quero saber de Cristo. Eu quero saber disso. Ah, é? Ok. Aguarde. É só esperar. Não, os judeus são eleitos também, né? Não todos. Mas o judeu, por ter rejeitado, não significa nada. Porque ainda vai receber no tempo devido. Então,
O que é não obedecer? É não dar ouvidos. Nossos links estão aí, todas as redes sociais, está tudo lá. Né? Nosso apóstolo ministrou por 40 anos na terra. Também a palavra correu. Hoje continua correndo. E as pessoas, que nada. Porque o homem, porque o que me interessa é Nietzsche, é Darwin. O que me interessa é a ciência. Ciência? Vai nessa. Nem dão ouvidos ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o mundo, qual é o quadro que você vê nos dias de hoje? Que quadro você vê quando você está no YouTube, quando você recebe um vídeo aí? Veja isso aqui, olha aqui que estão falando aqui, olha. Zap, YouTube, rede social, olha o que estão dizendo. Hoje tem gente falando os maiores absurdos que você não acredita que uma pessoa está falando aquilo. Pessoas que não conheceram a Deus, não querem conhecer, nem muito menos obedecer ou ouvir falar do único evangelho através do qual podem conhecê-lo. Só tem uma forma de conhecer a Deus. Só tem uma forma de conhecer a Cristo. Através do evangelho da incircuncisão, através do evangelho da graça. Onde está ele? De Romanos a Hebreus. Quem é que escreveu? Paulo. Por quê? Porque ele foi o único que esteve no terceiro céu. História essa de terceiro céu. Um dia eu vi gente debatendo isso. Que terceiro? Qual é o segundo e qual é o primeiro? Primeiro é aqui onde você está, né? Segundo, a estratosfera é afora. E o terceiro é um lugar onde você nunca foi. Só Paulo. Por enquanto. O evangelho da graça, do Cristo ressuscitado depois da cruz. Este é o verdadeiro evangelho. Há uma citação semelhante, agora veja que interessante. Foi só Paulo? Não. Jeremias também falou disso. Profecia. Jeremias 10, 25. Jeremias profetizou. Você sabe que os profetas falavam em nome de Deus. Ninguém falava nada por conta própria ali, né? Você entende isso, né, abençoado, que está na internet? Jeremias não deu uma revelação que, né? Acordou de madrugada e foi lá falar uma coisa. Não, Jeremias só falou quando Deus mandou ele falar. Jeremias 10, 25. Derrama teu aborrecimento ou tua indignação sobre os povos ou sobre as gentes que não te conhecem. E sobre as nações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, o consumiram e assolaram sua morada. Jacó representa o povo escolhido de Israel. Voltando ao contexto anterior, verso 9, mesma coisa. Os quais sofrerão pena, quem? Os que não conhecem a Deus, não querem ouvir falar, não estão interessados em Deus e são ateus. Os quais, esses, sofrerão pena de eterna perdição, excluídos da presença do Senhor e da glória de seu poder. Interessante. Você viu a palavra inferno aqui? Eu falei de inferno aqui? Não. Paulo fala de inferno alguma vez em alguma de suas cartas? Não. Por quê? Porque inferno é o crematório. Vila Alpina, hoje em dia. Campinas. Todas as cidades, normalmente maiores, têm o seu crematório. Antigamente, lá no tempo de Jesus, Jesus disse, se o teu olho pecar, se o teu braço, se tua mão pecar, arranca fora e lança no inferno, naquela fogueirona que está fora dos muros de Jerusalém, porque é melhor que uma das partes do teu corpo seja lançada no inferno do que o teu corpo, do que você inteiro seja queimado. Inferno, lugar que queima e que destrói tudo que é madeira, feno, palha, gente, cadeira, bicho, tudo. Lugar físico e não espiritual. Muito bem. Por isso que ele vem com chama de fogo. É fogo. Antes foi água, agora vem fogo. O que é eterna perdição? A palavra perdição significa o quê? O que você entende? Você que está na internet, por favor, vá no dicionário. Perdição, perder-se. O que é perder uma coisa? Destruição. Acabou. E ele explica o que é perdição. Excluídos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Não é inferno onde alguém vai queimar eternamente.
Pelo contrário, é alguém que não tem espírito, que vai ser excluído da presença do Senhor para sempre. Não é excluído da igreja, não. É excluído da presença do Senhor. E quem faz isso? Quem é que exclui? Ele. Quem exclui é ele. Não é a comissão de membros puros e perfeitos que estão lá na sinagoga. Não. Não é segundo obras. É segundo Deus. Então, perdição é estar excluído da presença de Deus. E agora vem o verso 10. Quando vai acontecer isso? Quando ele vier. Alô? Não, mas é que ninguém viu. Ele já chegou lá, mas ninguém viu. Ah, então aquela manifestação, Paulo mentiu. Paulo mentiu e se lascou, porque Deus falou para ele falar a verdade toda aqui embaixo. Então Paulo, coitado, mentiu. Não mentiu não. Quando ele vier naquele dia, para ser glorificado em seus santos, que somos nós. E o que mais? E ser admirado em todos os que creram. Você vai ver e vai se admirar. Você vai ver. Como é que você pode admirar alguma coisa? Olha, comprei um carro zero. É mesmo, irmão? É. Vai lá fora ver como é lindo o meu carro. Ah, você vai se admirar com o carro novo do irmão. Por que você vai se admirar? Porque você viu. Não dá para admirar uma coisa que você diz, ah é? Não vi. Não. O Senhor vai vir, vai ser algo presente, manifesto, público, para todos os que creram. E os que não creram? É só voltar no anterior, no verso anterior. Serão destruídos e excluídos da glória do Senhor, da presença do Senhor. Está muito claro isso, né? Quando Paulo, ele diz aqui no final do verso, ele diz, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. O que ele está dizendo? O evangelho que ele pregou ali, os tessalonicenses creram e receberam. Por isso que a fé deles crescia e o amor deles crescia. Porque aquele evangelho que Paulo pregou entre eles fez efeito nas suas vidas. Então, quando Paulo menciona nosso testemunho foi crido entre vós, ele faz referência ao seu testemunho pessoal de encontro com Cristo ressuscitado no terceiro céu. Paulo disse, eu fui lá no terceiro céu. Ele não disse isso, né? Ele disse, houve um homem, ele não quis se vangloriar, então ele disse, conheço um homem em Cristo, não sei se no corpo ou fora do corpo, esteve no paraíso e ouviu palavras inefáveis. De quem que ele estava falando? Conheço um homem, quem foi? Ah, foi o João. Não. Foi ele, está falando dele. Já pensou que Paulo passou lá? Paulo foi o único a adentrar o paraíso entre os homens chamados por Deus para qualquer propósito. Deus chamou muita gente. Deus elegeu e usou muitas pessoas. Mas igual a Paulo, foi tremendo. Por isso, Paulo tem duas coisas muito importantes. Ele tem credibilidade total e tem autoridade para declarar que existe um dia em que Cristo virá. E os tessalonicenses creram nele. Por isso é que ele disse que a fé de vocês está se esparramando por aquele tempo todo. Da mesma maneira, se desejamos ser dignos de participar deste reino glorioso, o que nós vamos fazer? Imitar quem? A atitude de Paulo. E a atitude e a prática daqueles tessalonicenses, cuja fé foi crescendo, passaram por provas, passaram por tantas provas que eles estavam pensando que a vinda do Senhor seria naqueles tempos. Você se lembra quando Paulo disse aos tessalonicenses, olha, vão trabalhar, gente. Coisa não é para agora não, hein? Vai estudar, vai trabalhar, todo mundo, bonitinho. Porque isso não vai acontecer agora. Antes disso virá a apostasia, se levantará o filho de perdição. Lembram desse texto? Esse texto, a gente fala a mesma coisa hoje para todo mundo aqui. Hoje está muito mais perto
da vinda do Senhor do que nos tempos dos Tessalonicenses. Passaram-se 2020 anos. Hoje o Senhor está mais próximo de voltar. Amanhã, segunda-feira, está mais próximo ainda. E quando Ele voltará e de que maneira Ele voltará, a gente já sabe que vai ser glorificado, com os seus ressuscitados, e quem estiver vivo aqui, será o quê? Glorificado também, transformado também. Não estou dizendo que vai ser amanhã. Vai levar mais um tempo? Quem sabe é o Senhor. A gente não está aqui para marcar data. A gente está aqui para imitar a atitude daqueles que com fé, paciência, prática, amor, viveram no seu tempo e aguardaram esta manifestação com paciência. E nós? Aguardar com paciência não significa eu vou congregar aí, agora cada 15 dias, né? Tranquilo, eu vou lá quando eu puder. Tem muitas coisas para fazer, é verdade, todo mundo tem muita coisa para fazer sempre. Nós não podemos estar envolvidos em afãs. Afãs são coisas que nos tiram, nos distraem a ponto de você esquecer que a graça não é uma religião onde você vem aos domingos. Antigamente o sistema é pesado, você sabe disso. O sistema é domingo, segunda, terça, quarta. Quarta que é a reunião mais fraca, que é quando dizem que o Espírito Santo desce. Não, a mais procurada é a de sexta. Porque o diabo ali, ele vai dar show fim de semana, aí depois ele volta, é contratado, terceirizado para se manifestar ali com a carne. Aqui não tem nada disso, abençoado que está aí na internet, aqui na graça, é pensar. Crer envolve pensar, envolve viver, praticar, envolve ser perseguido, sim, graças a Deus. Envolve falar a verdade. Quando a gente fala a verdade, neste mundo de hoje, falar a verdade é arrumar confusão. Por isso, abençoado e abençoada com todas as bênçãos, eu vou encerrar isto aqui dizendo, e você vai repetir comigo, Cristo vem. De novo, Cristo vem. Se fosse no sistema, alguém terminaria dizendo, Cristo vem, prepara-te. O que é preparar? Aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Por que ele escolheu? Porque ele é pai. Quem escolhe, aliás, o pai carnal não escolhe ninguém. Ele gera um filho com a mulher, é pai e mãe de alguém que ele não sabe nem como é que vai aparecer ali. Só agora tem o tal do negócio lá para ver direitinho se é menino ou menina, tudo mais, está com saúde, etc. Como é que chama isso? Ultrassom, mas ali não dá para saber quem é que vem ali. Agora, o Senhor sabe quem vem ali, porque Ele criou o Espírito que vai entrar ali, se é que vai entrar algum Espírito ali. Não, então, só vai ser um ser humano andando para lá e para cá, como um animal qualquer. Isso é muito forte, mas é verdade. E é tanta verdade que o mundo está muitas vezes como está. Há muitos filhos de perdição, já perdidos, governando nas escolas, nas famílias, nas religiões, está cheio. E o Senhor sabe de tudo isso. Por que Ele deixa essa pessoa lá? Porque Ele sabe, Ele é Deus. Ele sabe todas as coisas. O que importa para mim é crescer naquilo para o qual eu fui iluminado. A coisa mais linda que existe hoje, na sua vida, é esta iluminação que você recebeu. Não tem nada mais precioso. Porque com isso você vai para qualquer lugar, a qualquer hora, dia ou noite.
Quando você dorme, a carninha está ali incomodando, você eu vou dormir, acabou, e vai essa carne. Vou dormir. Pode ter certeza, quando você acordar, muita coisa passou. Porque você teve a sabedoria de ir dormir. Nós não vamos dormir agora, nós vamos louvar ao Senhor. Tudo está bem, é isso? Tudo está bem. Abba, Pai, glória a Deus por isso. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.